forma como a sociedade ela está ligada à formação da rede urbana, o desenvolvimento das economias regionais. Tudo isso tem levado a sociedade a se configurar de forma unida. Então vamos lá, vamos só tirar aqui alguns pontos. Entenderam o que é rede urbana? Vamos nessa. Estrutura urbana, rede urbana. Veja só, as cidades pequenas atendem às necessidades de consumo mais cotidianas, já as médias dispõem do comércio e serviços mais diversificados. Galera, eu já vi questões da CESP cobrar esse tipo de conteúdo. As cidades pequenas, elas são a causa. Olha só, elas são a causa do desenvolvimento, colocar aqui, ó, do desenvolvimento das grandes cidades. As grandes cidades, elas não se desenvolvem sozinhas. Elas possuem soldadinhos, né, para trabalhar ao seu mercê. Olha só, a Zona Franca de Manaus aqui, ó. Olha a forma como a Zona Franca ela vai se desenvolver, como a Zona Franca ela vai ter a sua total influência. Olha só as capitais do litoral. Olha só as zonas litorâneas aqui, ó. Todas elas totalmente influentes. Olha só como Brasília aqui, ó, como Brasília atua diretamente nas áreas do território. Veja bem, olha só o sul da Bahia aqui, ó, o Recôncavo Baiano, todas as áreas produtivas. Então, nós temos aqui ó, o comércio e temos a prestação de serviços diversificadas, aonde? Nas pequenas e médias cidades. Tire da sua cabeça que as pequenas e médias cidades são menos desenvolvidas. Não, elas apresentam um panorama crescente de desenvolvimento. Já apareceu isso em prova, portanto, coloque um importante aqui, beleza? As grandes cidades concentram atividades industriais, comerciais e serviços variados, desde atividades financeiras às de lazer. Além disso, essas cidades possuem infraestrutura mais adequada para atender a esses setores, que concentram grande parte dos órgãos públicos. Isso vai ser devido às atividades cotidianas. Vou colocar aqui, ó, atividades cotidianas. Tudo bem? Não esquecendo que nós temos aqui, ó, vamos supor aqui, as chamadas grandes cidades, que vão agregar o que nós chamamos de setor terciário e o setor secundário. Já as médias cidades, elas vão agregar o setor primário. Por quê? Porque são nessas médias cidades que nós vamos ter a grande proporção do espaço rural. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, a metrópole global, que vai ser uma alta influência, a vila, a cidade local, o centro regional, a metrópole regional e a metrópole nacional. Eu vou falar sobre isso daqui já já, de como a Sebrasp pode pedir para você essa base aqui, tá bom? Diante dessa diferença de distribuição de indústrias, comércios e serviços, é comum que pessoas se desloquem para outras cidades em busca de sua própria do que sua própria cidade não dispõe, né? Algumas cidades exercem influência econômica. Olha só, influência econômica, influência política, cultural, entre outras. Essa relação de atração, vou até colocar aqui ó, no marca-texto, essa relação de atração e influência forma a rede urbana, que se articula por meio de sistemas de transporte e
comunicação. Muito cuidado, a banca CESP, ela pode trocar esse nomezinho aqui, ó, que se deslocam por meio de transporte, exceto a comunicação. Pessoal, esses nomes, esses cognitivos que terminam por unir de forma geral os textos, muito cuidado, tá bom? Outra, eu quero que você dê uma olhada nessa leva aqui, ó, de hierarquia urbana. É o nosso próximo tema aqui, ó, a hierarquia urbana. O que seria esse termo hierarquia urbana? Olha só, vou pegar aqui, ó, cadê o cursor? Aqui em cima. O que seria esse termo hierarquia urbana? Olha só, o termo hierarquia, ele está totalmente vinculado à importância das regiões, tá bom? A importância regional. Essa importância regional é a influência que as mesmas recebem. No caso aqui, ó, como nós podemos observar nesse nosso mapa dos sistemas urbanos, nós podemos ver a interligação dos estados. Veja, Bahia, Minas Gerais, nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nós vamos ter o território aqui, ó, principalmente aqui, ó, Curitiba, Porto Alegre, nós vamos ter São Paulo, Rio de Janeiro, todas essas áreas totalmente influentes e interligadas. E é isso que vai nos trazer aqui, ó, as chamadas hierarquias urbanas. Dá uma olhada aqui nas hierarquias. Olha só, hierarquia. O que seria o termo hierarquia? Hierarquia, galera, quer dizer patamar. No setor militar, nós vemos muito isso. Nós vemos a forma como as patentes elas se organizam, né? Nós vamos ter aí, quem já serviu o exército sabe, nós temos o conscrito, que é aquele que acaba de chegar, né, com o seu cã para fazer e servir um sonho, né? Aí vem o soldado, aí o cabo, aí o terceiro, segundo, primeiro, sargento, aí vem o subtenente, enfim, aí vem uma série de patentes. No caso da polícia militar, bom, enfim, não vamos falar sobre isso porque não é do nosso feitio, não é do nosso conteúdo, não vamos fugir do assunto, mas é só para você entender o que é a hierarquia urbana. Olha só, dá uma olhada aqui, ó. Uma metrópole nacional é uma metrópole que exerce influência total no país, tá bom? Total no país. Uma metrópole regional exerce a sua influência na região onde está inserido. O centro regional são cidades grandes, tá bom? As cidades locais são as chamadas cidades satélites, como aquelas que nós falamos ainda agora. E a vila são os pequenos municípios, tá bom? Os municípios. Então vamos lá. No mapa, podemos observar o raio de influência das principais metrópoles do país, que alcançam até diferentes regiões, assim como os raios de influência dos centros regionais mais restritos. Quanto maior a presença de órgãos administrativos, olha o que classifica uma área metropolitana e uma área regional. Olha o que vem classificar aqui, ó. Quanto maior a presença de órgãos administrativos, sedes de empresas, no caso, sedes de empresas, universidades, serviços de saúde que têm que ser totalmente influentes nessas regiões, as áreas de lazer, como praças públicas, entre outras, em determinada cidade, maior, olha só, esse nome pode ser trocado, hein? Maior será o poder de atração e a sua influência. Então coloquem aí para mim. Coloquem aí para mim, para você dar uma olhada aí. Eu quero que você dê uma pesquisada nesse assunto. Eu quero que você entenda o seguinte: quais são, coloque aí essa pergunta. Coloque essa pergunta aí para mim. Deixa eu limpar aqui para ficar melhor.
Deixa eu limpar aqui para ficar melhor. Olha só. Quais são as principais metrópoles do Brasil? Coloquem aí. Quais são as principais metrópoles do Brasil? Além, quais são, outra pergunta, quais são as redes de influência no território brasileiro? Quais são as redes de influência no território brasileiro? Outra pergunta básica para você entender. Quais são as principais cidades globais inseridas no Brasil? Aí é fácil, né? Aí é muito fácil. Só a cidade, aí eu posso até dizer para você, São Paulo e Rio de Janeiro. Muito fácil, São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza? E aqui nós vamos ter, ó, bora lá, as regiões metropolitanas brasileiras. Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando que quando nós falamos de região metropolitana brasileira, nós estamos falando de como elas se classificam, como elas se configuram, certo? Olha só, bora lá, vamos para cá. Pegar o marca-texto aqui para ficar melhor para a gente. À medida que aumenta o número de habitantes, a área urbana dos municípios cresce. Isso é, áreas no entorno da cidade são transformadas em loteamentos para serem ocupados. Olha só, dá uma olhada nessa partezinha aqui, ó, chamado de loteamentos. Vamos dar uma ênfase nessa parte, loteamentos? Olha só, quando nós falamos de loteamento, nós estamos falando de um termo, segregação. Dá uma lida sobre esse conteúdo. Vamos entender o que seria isso. Olha só, o termo segregação, galera, quer dizer separação. Separação. E esse termo separação, ele acontece nas grandes cidades. Nas grandes cidades. Mas, Tiago, eu não entendi. Se esse termo separação acontece nas grandes cidades, como as cidades elas podem se unir no processo de conurbação? Esse processo de conurbação, que é o entrelaçamento das cidades, acontece de forma desordenada. A segregação, que é o desordenamento da cidade, nós temos as diferenças. Diferenças é o que nós chamamos aqui de loteamentos. Essas diferenças são chamados condomínios, condomínios fechados. Condomínios fechados. Esses condomínios fechados, eles são a divisão que nós chamamos de diferenças sociais. Aí nós vamos ter aqui três grandes pontos relacionados à sociedade. Nós vamos ter a desigualdade social que ocorre no Brasil. Nós vamos ter a má distribuição de renda e a chamada exclusão social. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos três fatores que são consequentes dessa segregação entre as duas áreas, entre as formações do território por segregação espacial. Beleza? Então, essa partezinha, ó, dá uma ênfase nessa primeira base aqui. Esse crescimento denominado expansão da mancha urbana. Bota um importante aqui também, ó. Mancha urbana, já vi cair na prova. Mancha urbana. Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana de 2 ou mais municípios, pode ocorrer uma conurbação, que é a união de duas grandes cidades. A união de cidades
Deixa eu cortar aqui, ó. Sem infraestrutura. Infraestrutura. Ou seja, união física das áreas urbanas desse município. Muito cuidado com alguns nomes que apareceram aqui. Loteamentos, mancha urbana. O que é mancha urbana, Tiago? Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui. Olha São Paulo aqui. Um abraço para a galera de São Paulo. Olha só São Paulo aqui. Olha a grande mancha urbana que São Paulo apresenta e a sua influência regional. Beleza? Olha Salvador, olha a mancha urbana aqui de Salvador, no território. Então, tudo isso são consequências da alta expansão da sociedade, a expressiva sociedade. E aí nós vamos ter palavras também como conurbação, que é a união física entre áreas urbanas, beleza? Principalmente entre municípios. E aqui, ó, em algumas áreas conurbadas são definidas regiões metropolitanas, formadas por um município central e outros que estão sob a influência principalmente econômica, principalmente não, exclusivamente econômica. Coloque aí, ó, olha o nome aqui, ó, exclusivamente econômica. A constituição de regiões metropolitanas permite que pessoas comuns às cidades conurbadas, como transporte, sejam solucionadas em conjunto com o poder estadual. No Brasil, em 1974, um ano após ter sido criada a legislação das regiões metropolitanas, haviam 9 dessas áreas: Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2010, as regiões metropolitanas já eram 38. Tudo bem? Tiago, é necessário saber essas 38? Não, mas as principais nós podemos chamar de regiões metropolitanas. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, as duas que estão entrelaçadas, nós chamamos de megalópole. Por que megalópole? Porque são duas metrópoles. Tudo bem? Tudo bem? Megalópole. Tudo certo? E as metrópoles regionais, que são as grandes capitais. Aí nós vamos ter Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, são todas capitais onde nós chamamos de metrópoles regionais. Essa ampliação é resultado do crescimento das das cidades médias. Olha só essa afirmativa aqui, ó. Também importante para a tua prova, dá uma olhada. Essa ampliação é resultado do crescimento das cidades médias, que tem ocorrido em um ritmo mais acelerado do que os tradicionais centros urbanos. Olha só, isso aqui faz com que as cidades médias e pequenas tenham um rápido crescimento. Não esquece disso, tá bom? Não diferencie pequenas e médias cidades quanto ao desenvolvimento e à sua formação regional. Esse fato está relacionado aos fluxos migratórios, que é tema da nossa próxima aula, que vem ocorrendo entre os municípios de um mesmo estado ou entre estados de uma mesma região. Tudo bem? Então, muito cuidado, pessoal, com essa questão dos fluxos migratórios, a forma como a sociedade se deslocou, as regiões metropolitanas, a questão da hierarquia, da rede urbana, todos esses problemas. Todas essas questões, elas são solucionáveis, mas elas estão totalmente agregáveis aí a um rápido desenvolvimento econômico regional. E uma das principais características é exatamente esse problema do desenvolvimento regional acelerado e com falta de desenvolvimento. Tudo bem? Bora lá? Vamos falar um pouco sobre a questão dos problemas sociais urbanos. Olha só, esses problemas sociais, nós vamos dividir em 2 blocos. Nós temos os problemas sociais urbanos e nós temos os problemas ambientais urbanos, tudo bem? Olha só, os problemas sociais urbanos, nós temos aqui alguns dos principais, tá bom? Vou colocar aqui o vermelho para ficar melhor. Olha só,
Da população brasileira considerada pobre, a maioria vive nas cidades, gerando o que nós chamamos nas cidades, principalmente nas regiões metropolitanas. Também nessas regiões, 80% da população moradora de favelas, olha só, ou seja, comunidades ou aglomerados suburbanos. São dois nomes que podem cair na tua prova. Mas, professor, me diga uma coisa: quando você fala de favela, você está falando de quê? Aglomerado suburbano e comunidades. Essas comunidades ou favelas, elas estão situadas nos centros urbanos. Entretanto, pobreza urbana e moradias precárias têm sido cada vez mais comuns em cidades médias e pequenas. Por quê? Porque esses problemas aqui, ó, como por exemplo de favelas, eles vão se desenvolver tipicamente em regiões metropolitanas. Alguns problemas recorrentes ao setor social urbano olha só, a insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centros de lazer e cultura, fortíssimo candidato a cair na tua prova. Precariedade nos serviços públicos de saneamento, fornecimento de cidade tratada e encanada, coleta e tratamento de esgoto, habitação, coleta de lixo, iluminação e pavimentação. Também, aqui, ó, sistema de transporte coletivo deficiente e precário. Esse aqui, ó, essa figura 4, essa daqui, ó, chamada de mobilidade urbana. Dá uma lida aqui, ó, leitura sobre o termo mobilidade urbana que pode cair na tua prova. Tá bom? Além dos frequentes congestionamentos nas principais vias de circulação, elevados índices de violência, como furtos, roubos, sequestros, assassinatos e violência relacionada ao tráfico de drogas. Então, pessoal, quais seriam as alternativas utilizadas para minimizar os impactos sociais urbanos? Coloca essa pergunta aí. Dá uma volta no que eu falei e responde ela em 5 ou 8 linhas. Quais são as medidas utilizadas pela União para minimizar os problemas sociais urbanos no Brasil? O que é que a Justiça Federal tem feito? O que é que a própria sociedade, a própria população tem feito para minimizar esses grandes problemas sociais que assolam o nosso território? Lembrando que esse problema ele não é exclusivo dos centros metropolitanos, eles são também existentes nas áreas do campo. Tá bom? Vamos para os problemas ambientais, lembrando que os problemas sociais urbanos e os problemas ambientais, eles andam em conjunto, porque os dois possuem o homem como principal mecanismo do meio. Vamos colocar aqui, ó, mecanismo do meio, ou seja, é aquele que produz, quem é? É o homem, ele é a principal causa de todos os problemas desordenados que atuam hoje no território brasileiro, beleza? Os problemas ambientais urbanos não são encontrados apenas nas grandes cidades. Veja bem, mas nelas são agravadas. Então não é exclusivo das grandes cidades. Veja que a banca pode colocar esse nome exclusivo. Cuidado, pela intensa concentração de pessoas e de produção econômica, elas estão presentes também em pequenas cidades. Então não são, cadê, ó? Não são encontrados apenas, ou seja, não é exclusivo, atua também. Os problemas mais comuns são olha só, poluição atmosférica pelo nível de CO2, pelas indústrias e veículos que liberam poluentes que podem prejudicar a saúde da população, a poluição visual pelo uso de outdoors e painéis luminosos, a poluição sonora agravada por ruídos e produzidos por veículos terrestres, aviões, helicópteros, trens, indústrias e outras atividades, e a poluição das águas pelo dejeto de rejeitos residenciais e industriais nos rios sem
tratamento. Beleza, pessoal? Então, esses são dos principais problemas ambientais e você vai fazer a mesma coisa que nos problemas sociais. Quais são os mecanismos utilizados para minimizar esses impactos ambientais urbanos no Brasil? Dentre eles, não esquece um dos principais conteúdos que cai na tua prova. Deixa eu colocar aqui, ó, chamado de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Dá uma lida sobre esse assunto, mas só para você, por via de regra, olha só, desenvolvimento sustentável é a forma como o homem age perante o meio ambiente, se preocupando com as gerações futuras e a geração atual, reutilizando os produtos de maneira reciclada, reutilizando os produtos utilizados para fazer novos recursos e reaproveitando aquilo que foi utilizado e até mesmo racionalizando os produtos e os meios naturais, intensificando a fiscalização pelo corte da madeira, o desmatamento em si, minimizando os impactos pelas queimadas. Tudo isso é uma solução sustentável, biossustentável. A solução biosocial está exatamente no consumo relacionado ao século XXI, que é uma das pragas atuais. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Um grande abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Vamos estudar um pouco sobre a estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Vamos nessa? Vamos gabaritar essa prova? Pessoal, olha só. Quando nós falamos de estrutura urbana, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é a sua configuração. É como a sociedade ela se organiza. No território brasileiro, a sociedade ela vai se organizar de forma irregular, porque mais de 50% de toda a configuração brasileira de maneira social encontra-se no litoral. Então, a população brasileira é uma população predominantemente litorânea. Vamos colocar essa informação antes de virmos para o texto. Olha só, vamos colocar alguns pontos principais aqui, ó. Pontos principais. Vamos fazer as nossas anotações, os pontos principais. Dentre eles, nós vamos ter aqui, ó, população. Vamos colocar população irregular. Por que essa população ela é irregular? Porque ela apresenta-se no litoral. Muito bem. Então nós temos uma população genuinamente litorânea, aonde ela vai se configurar e se estabelecer nas áreas do litoral, devido a uma série de fatores que nós vamos ver a seguir. Mas já adiantando, galera, esses fatores eles estão diretamente ligados às condições de vida, às oportunidades de emprego, a forma como as oportunidades elas se abrem como um leque para a população litorânea. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para os nossos estudos? Entendendo que a configuração ela é irregular. A estrutura urbana brasileira e as grandes metrópoles. Dois nomes nos chamam bastante atenção aqui para a nossa avaliação: a estrutura e o termo metrópole. Esses dois nomes eles são interligados, porque estrutura nós podemos entender como a forma da sociedade. E uma metrópole é uma configuração. Então, quando a CESP-UNB ou a SEBRASP coloca para você um termo como esse, está simplesmente perguntando a você o que você conhece sobre a organização da população brasileira. E você, como um policial rodoviário federal, você tem que entender como é que a sociedade ela se desenvolve, quando é que ela se configura. Imagine a seguinte situação: você está em uma operação, tá? Que nessa operação você se desloca às divisas de rodovia em períodos de feriado. Quais são as áreas em que nós mais temos fluxos de carros?
Quais são as áreas em que os fluxos eles são maiores? Quais são as áreas onde nós vamos ter uma grande probabilidade de acidentes? A configuração das cidades, elas são importantes para que você entenda como a sociedade ela vai se organizar e como ela vai estar inserida e como ela se comporta. Veja que São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos Minas Gerais, nós temos Espírito Santo, nós vamos ter Bahia, Recife. São todos estados que apresentam capitais superpopulosas. E quando eu falo de capitais superpopulosas, eu estou falando de metrópoles. Nós vamos ver essas metrópoles aqui. E quando as metrópoles elas são interligadas, nós chamamos de megalópole. Você já conhece muito bem esse termo megalópole do teu último certame. Então, tudo bem. Vamos falar um pouco sobre essa questão da estrutura brasileira. O Brasil urbanizou-se rapidamente. Olha só, vamos fazer isso pausadamente, compreendendo os mínimos detalhes. Aí você diz assim, mas Tiago, tu vai ficar parando o mínimo detalhe? Você que está estudando para a prova da PRF, você não pode reclamar. A CESP-UNB, a Sebrasp, ela vai pegar você no mínimo detalhe. Então é interessante que você analise ponto por ponto. Abra um leque de conteúdos para que você venha compreender esse assunto. Então vamos lá. O Brasil urbanizou-se rapidamente. Primeiro, a urbanização do território brasileiro deu-se por volta do século XX. A intensificação da urbanização. Não esqueça isso, coloque no teu material aí. O Brasil urbanizou-se de forma intensa no decorrer da segunda metade do século XX. Ponto. E aí vamos lá. O Brasil se desenvolveu na segunda metade do século XX por quais motivos, Tiago? Esse motivo ele está exatamente com o rápido avanço da podemos chamar de globalização por volta do 1980, mas durante 1950 e 60 nós tivemos uma rápida evolução industrial. A indústria foi a principal causa e o principal fator e o chute na bola para que a industrialização, para que a urbanização, desculpe, viesse a desenvolver as suas atividades expansivas. Então, quando se fala que o Brasil urbanizou-se rapidamente, quer dizer que essa urbanização, além de ter sido de uma forma muito rápida, o Brasil se desenvolveu de uma forma tardia. A urbanização ela veio com a Revolução Industrial por volta do século XVIII na Inglaterra, no século XIX pela Europa e no século XX espalhou-se pelo mundo. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. A Europa e o mundo tiveram uma grande repercussão na Revolução Industrial e que isso favoreceu o rápido desenvolvimento dos países que hoje são chamados de países periféricos. E é aí que eu quero vir para cá. Ó. Quando nós falamos do Brasil, aqui, ó, o Brasil é um país periférico. Por que é um país periférico? Porque ele está situado nas margens dos países que estão na linha da margem sul do território, aqueles que apresentam os índices mais precários de pobreza e de desigualdade. Mas, Thiago, eu ouvi dizer que o Brasil é um país em desenvolvimento. Sim, é. Mas, de acordo com a ONU, o Brasil é um país que apresenta um panorama de em desenvolvimento. Ainda tem muito que se desenvolver. Beleza? Vamos prosseguir? Então, entenderam por que o Brasil se urbanizou-se rapidamente? Tudo bem. Por outro lado, houve melhorias econômicas e infraestrutura. E, portanto, surgiram desafios aos governos como os problemas sociais. Olha só, problemas sociais, vamos falar sobre isso, e problemas ambientais, aonde nos centros urbanos. Adicionar aqui, ó, isso aqui, corta isso aqui. Corta isso aqui. Esqueci de tirar essa partezinha aqui. Tudo bem. Então vamos até aqui.
Olha só, os desafios aos governos como problemas sociais e ambientais. Eu ia ler, cara, isso aqui, tu acredita? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, os problemas sociais e ambientais, quando se fala em problema, nós estamos falando de atuação do homem perante o meio ambiente. A cidade, se ela não se desenvolver de uma forma correta, ela termina por desenvolver uma série de transtornos. Que transtornos são esses? São os problemas que assolam a sociedade no geral. Esses problemas eles vão desde a questão social, como má distribuição de renda, como desigualdade, como problemas na saúde, na educação, como problemas voltados aí para a distribuição de luz elétrica, de saneamento básico. Todos esses problemas terminam por desencadear uma série de efeitos sociais. Mas, quando se fala na questão ambiental, o território brasileiro não fica para trás. Os grandes centros urbanos, a estrutura urbana do Brasil, termina por ter uma mobilidade urbana altamente intensificada, gerando uma série de fatores, como, por exemplo, a emissão de CO2 na atmosfera, ocasionando uma série de efeitos, como, por exemplo, o efeito estufa, as ilhas de calor, a chuva de granizo em áreas interioranas. Nós temos também aí a chuva ácida, o próprio efeito estufa, o aquecimento global. Todos esses problemas eles são decorrentes da atuação do homem perante o meio ambiente e a atuação que ele apresenta de forma desordenada. Nós chamamos na geografia esse termo de insustentabilidade. Tudo bem? Então, pessoal, não esqueça, na tua prova, lá na questão de infraestrutura urbana, a Sebrasp pode pedir sobre a questão da estrutura problemas sociais e ambientais. Então coloca aí no teu material, coloca no teu rascunho, observar atentamente as questões sociais e ambientais das grandes cidades brasileiras e da estrutura no Brasil. Observar os exemplos e assistir às suas características. Saiba disso, vá por mim que dá certo. E veja os detalhes, tá bom? Vamos lá? Vamos prosseguir? A urbanização consolidada. Vamos pegar um marca-texto aqui, bora lá. O Brasil é considerado um país urbano. Olha só que definição especial. Uma vez que a população reside nas cidades, ela é superior à rural. Ô, rapaz, ficou esse negócio aqui, o texto, ó. Tirem aí esse. Quando eu tirei aqui do livro, quando eu tirei essa base do livro, eu acho que veio. Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ai, meu pai, foi em tudo. Tudo bem, pessoal. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. Não, não foi em tudo. Desculpe. Saiu esse adicionar um pouquinho de texto. Tudo bem. Com certeza não foi do livro, foi do editor de material que eu tenho aqui, que quando eu faço os slides, é um programa que eu utilizo, que quando eu vou colocar algum texto, aí quando eu coloco o texto, aí adicionar um texto, aí eu esqueci de apagar, pessoal, me perdoe, mas isso não vai atrapalhar o nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá. O Brasil é considerado um país urbano. Tudo bem, deixa eu mudar aqui essa cor que tá horrível. Bora lá. Uma vez que a população reside nas grandes cidades, que reside nas grandes cidades, é superior que a rural. Olha só, vamos dar uma ênfase aqui nessa primeira parte. Olha só que legal. Dá uma olhada. E vamos entender quando foi que isso aconteceu. O Brasil é um país urbano, tudo bem, mais de 50% da sua formação encontra-se nas áreas urbanas, tudo bem. Quando isso aconteceu? Olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa nossa figura, 1940 até 2010. Eu quero que você observe aqui, olha para cá. Qual foi o ano em que nós tivemos pode-se dizer, a predominância da população urbana em relação à população rural? Encontrou? Bora lá? 1940,
a população urbana abaixo da população rural. 1950, ainda assim, a população urbana abaixo da população rural. 1960, 1960 rural e urbana, mas por volta de 1960 e 1970, nós tivemos uma mudança no panorama urbano. A população rural se sobressai em cima da população urbana. Então, de 1960 a 1970, nós tivemos a troca, o chamado êxodo rural. Mas, Tiago, tu vai ficar só nisso? Nada disso. Vamos entender o porquê que a população ela se deslocou das zonas rurais para as zonas urbanas, a ponto de fazer com que os territórios metropolitanos, ainda assim não metrópole, mas os grandes centros urbanos, a capital, viesse a desenvolver um grande acúmulo populacional. Entenda, essas áreas urbanas, elas se proliferaram populacionalmente falando. Por quê? Porque nós vamos ter aí o deslocamento das atividades econômicas voltadas para o setor comercial. A população ela passa a participar mais do comércio, ela passa a produzir mais no comércio. O setor de serviço passa a ser totalmente influente, as áreas turísticas passam a desenvolver o seu alto panorama econômico. Então, isso desenvolve uma alta atividade e uma alta predominância das áreas urbanas para as áreas rurais. Então, só um instante, pessoal. Então, nós temos essa grande predominância, tá? Então, veja bem, a partir do momento em que eu tenho toda essa produção econômica das áreas da capital, essas áreas da capital, elas vão ser um grande aglomerado urbano. E esse aglomerado urbano faz com que a sociedade ela venha desenvolver a sua forte atividade. E foi a partir daí que nós tivemos, em 1960, a construção da capital, aonde Brasília deslocou uma leva de nordestinos, de nortianos, a trabalharem nessas regiões. E isso fez com que os grandes centros urbanos sulistas viessem a se aglomerar e houvesse uma interiorização do capital. 1970, nós não estamos falando do litoral, nós estamos falando dos centros urbanos das capitais brasileiras. E a partir daí nós tivemos um grande aumento populacional. Olha só, um grande aumento da população. Nós tivemos em 1980 ainda mais o desenvolvimento. A população ela veio caindo, se estabilizou e vem diminuindo. Mas se você pegar hoje a proporção de 2010 a 2020 e a consequência, nós vamos ter a população diminuindo urbana e a população rural aumentando. Por quê? Porque vai acontecer o que nós chamamos de êxodo urbano. Tiago, o que é o êxodo urbano? É a saída do homem da cidade para o campo, é o chamado êxodo urbano. Quais as razões? Olha a pergunta que eu coloquei aqui embaixo para você. Não esqueça. Quais as razões para o deslocamento da população do campo para a cidade a partir da década de 1960? Quais as razões do deslocamento da população? E aí vamos para as respostas? Olha só. Quais as razões? Vamos colocar aqui, ó. Quais as razões? Vamos lá. Que deslocaram ao homem do campo para a cidade. Vamos colocar aqui, ó. Melhores condições
condições de vida. Melhores condições de vida. Nós vamos ter aqui, ó, as chamadas oportunidades de emprego, tá bom? Emprego. E aí nós vamos para alguns problemas além das oportunidades de emprego. Nós vamos ter a falência do agricultor. Aqui, ó, o aumento, nós temos o aumento dos níveis tecnológicos no campo. Tiago, o que seria esse aumento dos níveis tecnológicos do campo? É o desenvolvimento da agropecuária. Tiago, eu não entendi. Como assim o aumento dos níveis tecnológicos? Não era para melhorar a condição do agricultor? Não. Infelizmente isso não aconteceu. A forma como o agricultor ele começou a produzir nos chamados minifúndios fez com que a sociedade ela viesse a engolir o pequeno agricultor rural com um índice tecnológico e a sua produção. E aí veio a venda, a falência de vários minifúndios, e aí esses minifúndios eles passaram a fazer parte de todo o panorama dos bancos, ou seja, o agricultor ele penhorava sua terra, as dívidas cada vez mais aumentavam e ele não tinha como pagar a não ser oferecer as suas terras. Vamos lá? Olha só, vamos prosseguir. Vamos falar um pouco sobre a urbanização do território brasileiro. Vamos nessa, vamos para cá. Olha só, a urbanização no Brasil é um fenômeno relativamente recente, mas ocorreu com muita rapidez. A população urbana brasileira saltou de aproximadamente 53 milhões em 1970 para 160 milhões em 2010, enquanto a população rural, que era de cerca de 41 milhões em 70, ficou reduzida para 30 milhões em 2010. Tiago, esse dado não é antigo, não. Não. Dá uma olhada aqui no dado estatístico e dá uma olhada de onde nós estamos tirando. Nós estamos tirando esses índices do chamado IBGE. Tá? Do chamado IBGE. Pessoal, quando nós falamos aqui ó, da estrutura da urbanização relacionada à população rural, nós estamos falando do aumento da população consequente do desenvolvimento econômico. Tudo isso daqui ó, tem a ver genuinamente com a economia. Não esqueça disso. Todos os fatores de deslocamento econômico, de deslocamento social, da população rural em detrimento à população urbana, não esqueça, tudo tem relação com a economia. E essa economia, ela é uma economia produtiva, tá bom? Vamos lá? No século XIX, as principais atividades econômicas eram a mineração, o cultivo da cana-de-açúcar, as plantações de café. Com isso, a maior parcela da população vivia nas áreas urbanas. Olha que informação importante. Este é o principal motivo pelo qual a população ela era genuinamente rural. Esse é o motivo. Por quê? Porque toda a produtividade econômica no Brasil que imperava naquele período era uma produção voltada tipicamente para o setor primário. Então, o Brasil era uma produtividade primária. A partir do momento em que no século XX, ao longo do século XX, o perfil da economia foi se modificando, olha só, dá uma olhada aqui, ó, foi se modificando como? Nas cidades, a industrialização crescente passou a ser um atrativo às pessoas em busca de trabalho. Olha só o motivo pelo qual as bases industriais elas começaram a se desenvolver. A indústria passou a se desenvolver no século XX. Então, durante esse período, nós tivemos um rápido crescimento e deslocamento.
As pessoas viviam no espaço urbano, viam no espaço urbano maiores possibilidades de acesso à educação, olha só, a educação, a saúde, maiores oportunidades ao saneamento básico, entre outros serviços. Olha só, motivos que impulsionaram a saída dos habitantes do campo para a cidade. Vamos colocar o importante aqui, ó. E aí, ficou claro para você um dos motivos pelos quais a sociedade ela se deslocou do campo para a cidade? Não foi apenas relacionado ao aumento tecnológico também, mas a entrada e a formação industrial que o Brasil tem durante esse período. E foi a partir de 1960 que essas atividades elas começaram a se consolidar. Observe a população rural e a população urbana no mundo entre 1950 a 2050. Veja que durante esse período nós estamos aqui, ó, a população rural ela está aumentando e a população urbana está cada vez mais se desenvolvendo. Mas, Thiago, ainda agora, tu falou que esse índice estava se revertendo. Galera, isso aqui nós estamos falando no geral, tá bom? Mas se você puder pegar os gráficos, colocar aqui, ó, gráficos locais, você vai conseguir entender essa proporção que eu falei para você, tá bom? O Brasil urbanizou-se rapidamente. Isso aqui é o outro texto que nós falamos ainda agora. Então, pessoal, se você puder dar um importante aqui, ó, se você puder colocar um importante nesse texto, é interessante para você. Não se iluda. Tem muita gente aí falando que o êxodo rural é apenas a falência do homem do campo. Não é. O êxodo rural veio também com a melhoria das oportunidades das condições básicas do pequeno agricultor nas grandes cidades. Então, devemos tomar bastante cuidado com esse tipo de informação, que é uma forma na qual a CESP pode trazer para mim, para você. Olha só, vamos ver esse nosso gráfico aqui, deixa eu tirar essa poluição. Olha só, a evolução da população no Brasil. Em 2001, o país tinha mais de 172 milhões de habitantes. Em 2017, há um pouco mais de 207 milhões de habitantes. Veja, e aí eu quero que você entenda o seguinte: quais foram os motivos que levou a população a se desenvolver de forma tão rápida? O que ocasionou a chamada explosão demográfica? Vamos colocar esse termo aqui, ó, chamada de explosão. Eu quero que você dê uma lida sobre esse assunto. Explosão demográfica no Brasil. E aí vem toda aquela questão da teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana dos recursos naturais que nós vamos falar já já. Aqui, ó, explosão demográfica, temos também aqui, ó, o aumento das taxas de natalidade. O número de crianças que nascem em determinado território. Tudo bem? Bora lá? Vamos falar um pouco sobre essa questão da rede urbana, da estrutura urbana, como os territórios eles estão interligados. Olha só, quando nós falamos de rede urbana, nós temos que entender que a rede urbana é um entrelaçamento social, é a correlação, é a união de vários compostos, é a união de várias cidades que apresentam um processo de desenvolvimento totalmente correlacionados. Por exemplo, vamos dar um exemplo base aqui. Olha só, deixa eu achar aqui o cursor. Achei, tá aqui, ó. Vamos supor que aqui nós temos uma cidade chamada cidade A. Temos a cidade B menor aqui, a cidade C, a cidade D, a cidade E. Vamos colocar uma cidade F aqui. Vamos supor que esta cidade A seja uma cidade extremamente grande. E as cidades aqui ao redor sejam cidades pequenas, cidades chamadas de cidades satélites. Essas cidades, elas dependem completamente da capital. Elas dependem da capital por quê? Porque é na capital que nós vamos ter uma série de formações comerciais. Ou seja, é na capital que nós vamos ter o comércio,
e que nós vamos ter a prestação de serviços. No caso aqui, ó, nós chamamos de setor terciário. Tudo bem? O setor terciário. Então, veja, chama-se rede urbana, a sociedade unida e interligada por fins econômicos. Tá bom? Agora, essa rede urbana, ela possui alguns problemas, ela possui alguns impasses. Que problemas são esses? É o processo de conurbação, que na Sebrasp cai muito, na SESC-UNB cai muito essa questão sobre a forma do entrelaçamento social.